Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo é especificamente sim de Mercadão da Bola, de fato é mesmo. Mas eu vou começar com dados aqui que não tem a ver com o Mercadão da Bola, tá? Vamos aqui passar esses dados e no final do vídeo vai ser outro dado que não tem a ver com o Mercadão da Bola, mas vai ter a ver com um pré-comentário que eu vou fazer de Brasil e Senegal, tá? Mas os dados de agora, primeiramente uma correção. Eu falei no vídeo anterior que Portugal havia perdido para a Islândia por 2-0 e não. Portugal perdeu para Irlanda por 2-0, tá? Pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026. E a Islândia, só para trazer como informação, venceu também ontem, né? Tô gravando nessa sexta-feira. A Islândia venceu o Azerbaijão por 2-0, tá? E só para trazer um dado, gente, eu falei ontem no vídeo que a Noruega, para não se classificar para a Copa do Mundo, para a Itália se classificar de forma direta para a Copa do Mundo, precisaria de um milagre e vencer, lógico, o próximo jogo. E o milagre realmente tem a ver com o próximo jogo. O próximo jogo da Itália, pelas eliminatórias europeias, é contra a seleção da Noruega. E a Noruega precisa perder por 9-0 para a Itália se classificar de forma direta, tá? Se a Noruega perder para a Itália, por exemplo, vamos lá, por 8-0, vamos supor, nesse jogo Noruega e Itália, acabar 8-0 para a Itália, ainda assim a Noruega passa para a Copa do Mundo. Lembrando, está em primeiro e a Itália está indo para a repescagem, né? Nas eliminatórias europeias. Bom, só passando que a Croácia é mais uma seleção classificada para a Copa do Mundo nas eliminatórias europeias, venceu as Ilhas Féroe pelo placar de 3-1, beleza? Nessa sexta-feira, e a Croácia é mais uma seleção que já está na Copa do Mundo de 26. Vamos lá, gente, começando esse longo vídeo de Mercadão da Bola, tá? David Lopes, esse atacante não fica no América Mineiro para a próxima temporada, tá? Saiu do clube. Rodrigo Dourado, aquele mesmo, gente. Ex-internacional, chapecoense, se muito me engano, chegou a jogar com a camisa da seleção brasileira e ele fechou aqui com o Barra de Santa Catarina para 2026. O volante Rodrigo Dourado. Alex, mais conhecido como Alex Cabeção, né? Jogou muito tempo no Fenerbahçe da Turquia, treinador da base do São Paulo. Bom, ele renovou contrato com o Operário do Paraná, onde ele é treinador, para 2026. Eduardo Barroca renovou contrato com o CRB de Alagoas para 2026. Vamos lá, gente. 1000 jogos na carreira. Tem o treinador Guardiola, né? Completou recentemente 71% de aproveitamento em sua carreira como treinador. Tem o Guardiola. Beleza? Morgan Rogers, atacante inglês, renovou contrato com o Aston Villa da Inglaterra até 2031. O presidente do Esporte Clube do Recife, Yuri Romão, em entrevista coletiva nessa sexta-feira, ele deu a seguinte notícia, que só vai ficar no cargo de presidente do Esporte Clube do Recife até o dia 31 de dezembro de 2025, né? Até o último dia de dezembro de 25. O mandato dele vai até 31 de dezembro de 26. Ele está saindo por pressão da torcida, erros cometidos na gestão. E o que será feito, gente? Em janeiro será convocada uma eleição no esporte para que esse um ano que ainda falta de mandato do Yuri Romão seja cumprido por outro que vai se candidatar na eleição por outra pessoa, né? Essa pessoa vai cumprir esse um ano de mandato aí do Yuri Romão até o final de 2026, beleza? Está sendo conhecido aqui como mandato tampão, mas até para isso haverá eleição no esporte, né? Para quem vai cumprir esse mandato tampão aí nesse ano de 2026 como novo presidente do esporte.
Vamos em frente. Bom, gente, na última semana, o Lionel Messi completou um número interessante. 400 assistências para gol na carreira, tá? Odorico Roman, novo presidente do Grêmio, né? Eleito no final de semana passado. Ele será o novo presidente do Grêmio aí pelos próximos anos. Rui Costa, reeleito presidente do Benfica, cumprirá mais um mandato à frente do clube português. Vamos lá, gente. Jairo Nascimento, tá? Novo treinador do Motoclube do Maranhão. Eduardo, novo treinador do Wolverhampton, da Inglaterra. Gleidson e Judson Lima. Rony, 3 reforços do Imperatriz do Maranhão para 2026. Vamos lá, gente. Wanderson e Natson, reforços do Maranhão Atlético Clube para 2026. Eduardo Nardini, reforço do Botafogo da Paraíba para 2026. Vamos lá, gente. Dudu Atamoto, Vitor Carvalho e também aqui Júlio Vaz. Mais 3 reforços do Botafogo da Paraíba para 2026. Hélio dos Anjos renovou com o Náutico para 26. Guilherme dos Anjos também renovou com o Náutico para 26. Por que eu estou destacando o filho de Hélio dos Anjos? Vou explicar. No novo contrato do Hélio dos Anjos com o Náutico, treinador, né? Tá escrito lá que o Guilherme dos Anjos, que é o filho do Hélio dos Anjos, será também treinador do Náutico. Então, dessa vez, o Náutico possui, de fato, 2 treinadores para 2026. Lucas Sampaio, Wesley Júnior. Aqui esses jogadores fecharam com o Retrô de Pernambuco. Daqui a pouco eu vou trazer mais reforços do Retrô, tá? Tá contratando pra caramba o clube pernambucano. Guedes, esse zagueiro que já passou pelo Santa Cruz de Pernambuco, fechou com o Maguari. Maguari é outro clube que eu vou trazer mais jogadores daqui a pouco. João Paulo, que já treinou o Salgueiro aqui em Pernambuco. É o novo treinador do Atlético de Cajazeiras, da Paraíba, para 26. Douglas Santos, Fabrício Pereira e também o jogador Luiz Henrique. Mais jogadores que fecharam com o Retrô de Pernambuco para 26. Jogador Felipe Ferreira fechou com o Ipiranga de Erechim. Jogador Thalisson fechou aqui com o... Vou dar uma checada, gente, tá? Que me fugiu agora aqui. Caio Bahia fechou com decisão de Goiânia, Pernambuco. O Primavera de São Paulo, gente, está contratando o jogador Thalisson. O Vitória da Bahia vai comprar o jogador Lucas Alter, do Botafogo em definitivo. O jogador Guilherme Parede, fechando de fato com o Guarani. O jogador Guilherme Mariano. Esse jogador, gente, tá aí para fechar com o Guarani também, tá? Apesar que o Náutico possui interesse no jogador. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O goleiro Luiz Daniel vai renovar contrato com Londrina. A Ferroviária de São Paulo, faltando 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro Série B, demitiu o treinador Claudinei Oliveira. Aqui também o Ceará vai comprar em definitivo o jogador Galeano, que está emprestado ao Ceará, né? Se muito me engano, é um clube do Paraguai. Bom, não estou lembrado, gente. Clube detentor dos direitos do jogador, mas o que sei é que o Ceará vai comprá-lo em definitivo. Vamos lá, gente. O Piauí confirmou Felipe Jacaré como seu novo reforço, né? Esse jogador que chega do Vitória das Tabocas, que acabou de ser campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Jogador Marquinhos fechou com o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul, para 26. E o jogador também aqui, que eu vou dizer o nome agora. Opa, passa daqui a pouco. Vamos lá, gente. O atacante Gilvan, ex-Santa Cruz, ex-Vitória das Tabocas, asa de Arapiraca, fechou aqui com a Jataiense de Goiás para 2026. O atacante Walter, aquele mesmo, ex-Goiás, Fluminense, Santa Cruz. Bom, fechou com o Samambaia de Brasília para jogar o Campeonato Brasiliense de 2026. E tem um pré-contrato assinado, o Walter, para depois do Campeonato Brasiliense jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, pelo que eu entendi, pelo Brasiliense, mas eu não estou lembrado se o Brasiliense vai disputar a Série D, gente. Mas, bom, o que vale dizer é que ele fechou com o Samambaia de Brasília, tá? O atacante Walter.
Jogador Ronaldo Mendes, fechando com o CSA de Alagoas. Jogador Jonathan Varela, fechando com o Botafogo da Paraíba. Jogador Leozinho, fechando com o Atlético Piauiense do Piauí, né? Para 26. Jogador Miranda, fechou com o Votoporanguense. Rian René, renovou contrato com o Fluminense do Piauí para 26. Vamos lá, gente. Julian Silva, fecha com o Sport de Patos da Paraíba. João Lucas fecha com São José de São Paulo. Rodrigo Ramos, ex-goleiro, novo executivo de futebol do Sampaio Corrêa do Maranhão. Vamos lá, gente. O Al Saad do Catar contratou Roberto Mancini, treinador italiano. O Almirante Brown, que é um clube da Argentina, contratou o atacante Benedetto, aquele mesmo ex-Boca Juniors, no Els Old Boys, beleza? Globo e Cazé TV confirmam que vão transmitir a Copa do Mundo Feminina 2027, que será no Brasil, né? Futebol paraibano em alta aqui, tá? Muita notícia mesmo. Marques Wallace, goleiro, confirmado pelo Botafogo da Paraíba. Ian Oliveira, confirmado como novo reforço do 13 de Campina Grande. Diego Ceará, confirmado como novo reforço do Serra Branca da Paraíba. Joelson, centroavante, mais um reforço do Maranhão Atlético Clube para 26. Vamos lá, gente. Gleison, mais um jogador que renovou contrato com a Imperatriz do Maranhão. Henrique Alves, Juliano, goleiro. Francisco, jogadores confirmados como novos reforços do Maguari de Pernambuco para 26. Vamos lá, gente. Fortaleza vai comprar em definitivo o jogador Pierre, junto a Tombense, né, de Minas Gerais, pelo que eu entendi, que é o clube a qual esse jogador pertence, pelo que eu entendi, né? Bom, Everton Ageu, esse jogador tá fechando com o Central de Caruaru, daqui a pouco eu vou trazer mais reforços do Central aqui de Pernambuco, tá? Para 26. O Petrolina, outro clube de Pernambuco, completou nessa semana 27 anos de história. Jean Mota e Bruno Mendes, dois jogadores que não ficarão no Vila Nova de Goiás para 2026. Atacante Cleison vai ficar no Curitiba para 2026. Vamos lá, gente. Edenilson terá contrato renovado pelo Grêmio, tá? Galopo, esse jogador acabou que, ao cabo e ao fim, não atingiu as metas e será devolvido pelo River Plate ao São Paulo. Também aqui, o jogador, como é o nome dele? Passa daqui a pouco. Na verdade, treinador, né? Ivan Juric, treinador, foi demitido da Atalanta. Gente, só passando que o contrato do Edenilson agora com o Grêmio vai até fim de 26, tá? Fim de 2026. Rafael Paladino, novo treinador da Atalanta para 2026 não, né? Novo treinador contratado pela Atalanta da Itália, né? Atacante Yuri Mamute fechou com o Internacional de Santa Maria, aquele mesmo que já passou pelo Botafogo, pelo Náutico, por exemplo, né? Alisson, aquele mesmo que já passou pelo Cruzeiro, renovou contrato com o ABC de Natal até fim de 2026. Igor Magalhães é o novo treinador do Brusque de Santa Catarina para 2026. Atacante Wallace Pernambucano fechou com o Brasiliense para 2026. Atacante Alisson Faria, aquele mesmo ex-Curitiba, Sport Recife, fechou com o Rio Branco do Espírito Santo para 2026. Luciano Quadros, que estava treinando a Desportiva da 2ª divisão do Campeonato Sergipano, subiu de divisão, né, com a Desportiva, é o novo treinador do Sampaio Corrêa do Maranhão para 2026. Bom, gente, o Bahia deve comprar em definitivo o jogador Ronaldo, se muito me engano é um goleiro, né, do Atlético Goianiense. Morelos, o Atlético Nacional da Colômbia não vai efetuar a compra em definitivo desse jogador. Esse jogador voltará para o Santos em 2026. Tomás Dias, mais um reforço do Central de Caruaru para 26. Aqui também o jogador Gustavinho. Vou dar uma checada nessa informação para trazer para os amigos. Vamos lá, gente. Elenilson Santos, novo executivo, ó, novo auxiliar técnico do Sergipe, tá? Gustavinho e Vitor Jacaré, jogadores que não vão ficar no América Mineiro para 26 também. Vamos lá, gente. Lateral Ítalo fecha com Taubaté. Jogador Clecione fecha com o São José de São Paulo.
Também aqui, vamos dar uma checada nessas informações, passa daqui a pouco. Vamos lá, gente. O atacante Gustavo Ramos fecha com asa de Arapiraca. Marcelo Santana, novo executivo de futebol do Paysandu. Diego Zabala, esse jogador está fora do Amazonas. Bom, gente, Luciano, que é técnico do Sub-20 do Cruzeiro, foi demitido. Zagueiro Carlinhos está perto de renovar contrato com o Náutico, mas o Náutico espera a liberação do Noroeste de São Paulo, clube detentor dos direitos do jogador. Vamos em frente. Jogador Vitão fechou com Água Santa de São Paulo. Vamos lá, gente. O jogador aqui, vamos dar uma checada. Denner, meia. Ex-Atlético Paranaense, fechou com o Noroeste de São Paulo. Felipe Albuquerque, esse volante que já passou pelo ABC de Natal, fechou com o Grêmio Prudente de São Paulo. Marlon Bruno, esse jogador fechou com o Pombal da Paraíba. O atacante Lucas fechou com o Sergipe. Vamos lá, gente. Vitão e da Silva renovam. Goleiro Vitor e atacante Ricardo Bueno são contratações. Estou falando do Pouso Alegre de Minas Gerais, pensando em 2026. Souza, jogador ex-náutico, renovou contrato com a América de Natal para 26. Mimica e Igor Tavares renovam. Juca Maranhão e também aqui o jogador Mikael são contratados. Estou falando do Luminense do Maranhão, tá? Esse clube que está se preparando para o Campeonato Maranhense da Primeira Divisão. Vamos em frente. Gabriel Furtado, novo atacante do Maguari, gente. Alexandre Melo e Thiago Nunes, reforços do Decisão de Pernambuco para o Campeonato Pernambucano de 26. Finais, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, essa agora de 2025, né, essas duas finais, teremos o impedimento semiautomático nos dois jogos. Né? Lembrando que já vamos ter também impedimento semiautomático no Campeonato Paulista, em algumas fases aí, não sei se são em todas, né? E no Campeonato Brasileiro também, de 2026, também teremos o impedimento semiautomático. Vamos em frente. O Maguari confirmou a contratação do volante Richardson. Jogador Yamada fechou com Taubaté. Rogério Corrêa foi demitido do cargo de treinador do Volta Redonda. Manuel, novo atacante do Atlético Piauiense para 2026. Cristiano Tiaguinho e Henrique Fernandes renovam o contrato com o Noroeste para 26. Gente, aqui também. O jogador Igor Duda fechou aqui com São José de São Paulo. Beleza? Vamos em frente. Igor Dutra, na verdade, tá o nome. Zuruaga. Esse jogador está renovando o contrato com o Operário do Paraná por 2 temporadas. Lídio, volante, fechando com o Campinense da Paraíba. Jogador Vinícius, emprestado pelo Guarani, indo pro misto do Mato Grosso. Vamos lá, gente. Cristóvão Borges, que estava fora do mercado, né? Deve ser o novo treinador da Tombense de Minas Gerais para 26. Lohan, esse jogador está fechando com Confiança de Sergipe para 2026. Bruno Henrique, gente, foi julgado lá pelo STJD. Questão de cartão amarelo, né? Casa de aposta, tudo isso. Bom, ele não pegou nenhuma punição relativa a jogos, tá? Poderia pegar até 12 jogos ou mais. Não pegou nada relativo a jogos. Só pegou apenas uma multa de R$100 mil. Beleza? O jogador Bruno Henrique do Flamengo, portanto, está liberado para jogar. Inclusive, deve jogar nesse sábado contra o Sport Recife, aqui em Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. Ele deve ser titular no Flamengo. Vamos em frente. Jogador Yarley está fechando com o América de Natal, um atacante. Jogador Cadu, do Anápolis de Goiás. Primeiro reforço do Goiás para 2026. Marlon Martins, mais um que está fechando com o Sergipe para 2026. Jogador Betão, que estava no CSA de Alagoas, fechando com o Veloclube de São Paulo para 26. Vamos lá, gente. O Santa Cruz confirmou a renovação de contrato do executivo de futebol Arley Menezes para 2026. A Bandeirantes, o canal Band, né, vai transmitir a Copa Africana de Nações, né? No final desse ano para começo do próximo. Beleza? Guilherme Lucena, lateral, mais um que fechou com o Central de Caruaru. Wendel, esse jogador fechou com o Penedense de Alagoas. Também aqui o Gilson. E também o jogador...
Japão. Vou dar uma checada aqui. Opa. Vou dar uma checada, gente. Vamos lá. Gutierrez e Gilson renovam o contrato com o Manaus para 26. Beleza? Aqui também, Adriano Júnior vai jogar no Velo Clube, lá de São Paulo. Mais um reforço. Aqui também, vamos dar uma olhadinha nesse jogador. Júnior Palmares, meia, vai fechar, ou está fechando no caso, com Foz do Iguaçu, do Paraná. Alex Bruno, jogador uruguaio, fecha com Asa de Arapiraca para 26. Aqui também o Leandro Bernardo, atacante, Filipinho, lateral, reforços do Atlético de Cajazeiras da Paraíba para 26. André Ramalho, gente, é outro jogador que o Atlético de Cajazeiras da Paraíba contratou, tá? Alan Patrick deve ter seu contrato ampliado com o Inter de Porto Alegre até final de 2027. Ele que só tem contrato com o clube de Porto Alegre até o fim de 2026. Vamos lá, gente. O zagueiro Ordonhas, equatoriano, Independente Del Valle, né? E também da seleção equatoriana. Fechando com o Chelsea para, a partir de janeiro, jogar no clube londrino, né? Aqui também, vamos dar uma olhadinha nessa situação. Matheus Pereira deve renovar contrato com o Cruzeiro. Só não se sabe ainda se até 2028 ou 2029. Beleza? Para fechar o vídeo, gente, aqui de minha parte, deixa eu só passar alguns dados sobre Brasil e Senegal. Até agora, na história, 2 jogos entre Brasil e Senegal, tá? Apenas 2 vezes essas seleções se enfrentaram. E o histórico, um empate, 1-1, entre Brasil e Senegal. Os 2 jogos, lembrando, jogos amistosos. Bom, 1-1 e 4-2 Senegal, inclusive no ano passado, né? Quando a seleção era treinada por Ramon Menezes, coisa e tal. E ali o time do Brasil perdeu para o Senegal por 4-2. Beleza, gente? Eu só quero dizer algumas coisas sobre esse jogo. Jogo difícil, jogo complicado, tá? Eu tô vendo muita gente dar aquela desprezada na seleção do Senegal. Bom, falta de conhecimento é bronca, né? Falta de conhecimento é bronca, porque Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismail Assar, né? Mendy, goleiro. Se forem pesquisar de onde que são esses jogadores aqui, eu estou me esquecendo de alguns, tá? Vale dizer. Vão perceber que não só é uma seleção forte, não. Mas é uma seleção fortíssima, muito forte. Recentemente, Senegal meteu 3-1 na Inglaterra com Harry Kane e tudo, jogando na Inglaterra. Venceu com extrema autoridade a seleção inglesa lá dentro, em jogo amistoso, tá? É uma seleção fortíssima, gente. Foi até as 8ª da Copa do Mundo na Copa passada, por exemplo. E então, né? É como eu digo para os amigos. É um jogo complicado, é um jogo difícil, mas tô vendo muita gente se subestimando e vou te falar, não acho uma boa isso, tá? Não acho uma boa, mas né? Vai da opinião de cada um. Vamos em frente. Só quis passar os dados mesmo e somente dizer isso. O jogo é um jogo complicado, é um jogo difícil, é um jogo amistoso, de preparatório para a seleção brasileira. Para Senegal, eles vão levar o jogo valendo, tá? A valer mesmo. O Brasil pode até golear, gente, pode acontecer. Mas não retiro o que eu disse, sobe a setinha. Senegal é mais difícil que a seleção do Japão foi para o Brasil. É uma seleção mais complicada porque é melhor, tá? Claro que o Brasil pode vencer de goleada, pode arrebentar, pode, tudo é futebol. Mas que Senegal é mais difícil que o Japão, é sim, gente, tá? Vale dizer isso. Bom, galera, deixa eu só, como última coisa, passar aqui que o Brasil venceu por 5-4 nos pênaltis do Paraguai, após um empate por 0-0, e o Brasil passa para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 masculina, né? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí, bom final de semana para todos e valeu! Canal do Mundo do Futebol, gente, eu já tinha fechado esse vídeo, mas deixa eu só passar algumas informações aqui para os amigos ficarem atualizados. Sobre a Série B e a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Nesse final de semana,
poderemos ter de maneira oficial, né, o primeiro time rebaixado da Série A para a Série B do ano que vem. De maneira oficial, repito, que é o Sport Clube do Recife. Se o Sport empatar ou perder para o Flamengo nesse sábado, em jogo atrasado, da Série A, eu já passei isso em outro vídeo, né? O Sport estará matematicamente rebaixado para a Série B do ano que vem. E, bom, tá rolando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu já passei toda a rodada em outro vídeo. Mas só trazendo como informação que, além do Paysandu, que já havia sido rebaixado há algum tempo na Série B, da Série B para a Série C, né? O Volta Redonda, desde o final de semana passado, também já havia sido rebaixado. Volta Redonda do Rio de Janeiro. E nessa sexta-feira, num empate com o Paysandu, fora de casa, eu vou trazer todos os resultados em outro vídeo, né? O Amazonas é outro clube que também está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Agora, para cair, gente, para a Série C da próxima temporada, resta apenas uma vaga, tá? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, abraço a todos, até a próxima. Mais uma vez, peço like e